Ana, hoje é dia 6 de fevereiro de 2023. Que horas são agora, hein? 7h53. 7h53. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está me vendo. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar de procrastinação. Que para mim, uma das flechinhas, né? Se a gente colocasse assim, seria o medo. E hoje pela manhã eu acordei com esse sentimento de medo. Medo. Pensei em várias coisas que eu estou me propondo a fazer. E eu estava com medo, porque eu deixei de fazer, eu deixei de estar em vários lugares de um tempo para cá, porque isso estava me incomodando. E eu achei melhor deixar de lado do que enfrentar o medo, né? Enfrentar medos, vários tipos. Um deles, por exemplo, no meu trabalho, num departamento que eu estou agora, trabalhando alguns dias, eu parei de trabalhar nele porque me deu um problema lá e eu saí de lá, em vez de enfrentar ele, né? E agora, por circunstâncias, eu estou voltando para trabalhar 2 dias nesse local e isso está me angustiando muito. E hoje pela manhã eu tive noção que eu tenho que enfrentar esse medo, eu tenho que ir adiante. E em outras áreas também, eu não posso mais deixar de lado, eu tenho que ir adiante, porque senão eu não vou ser curada, né? É um bloqueio que eu tenho que desbloquear isso. Eu só posso desbloquear indo lá e enfrentando. Eu já sei o que é, eu já tenho noção do que é, mas eu tenho que enfrentar esse medo. E hoje, para mim, isso foi uma chave de manhã, quando a gente estava conversando sobre isso. E eu passei o dia todo pensando, refletindo nisso e eu vou em frente nisso, porque eu sou uma pessoa super forte, mas carrego muitos medos desde quando eu era pequena, que minha mãe passou, que meu pai passou, né? Que eu acho que é até normal, né? Os pais, quer dizer, não é normal, não tá certo, né? Mas os pais fazem isso, né? A gente faz isso com os amigos, a gente faz isso com o cônjuge, faz isso o tempo todo, colocar medo em determinadas coisas, porque vem do nosso passado, né? Dependendo do que você viveu. Se você viveu falta de dinheiro, falta de comida, e aí você passa para o outro. Não, cuidado com o seu trabalho, cuidado com isso, daquilo, porque você tem o medo da falta, né? E assim vai por várias áreas da sua vida. Você tem medo de não ser aceito com os teus amigos, medo do fracasso, do julgamento, medo do futuro, medo assim, pois é, mas se eu me dar bem, eu vou saber me dar bem. E aí você viaja no medo, né? E a gente tem que combater isso, né? Tem que combater esse medo, tem que lutar, tem que lutar para não cair nesse medo. Isso é uma batalha, né? Uma batalha constante. E aí eu estava me lembrando da passagem do Gideão, né? Gideão, Deus chamou ele para combater os midianitas que dominavam Israel naquela época. E Gideão não era ninguém, ele também tinha medo, porque eles não se achavam dignos de liderar Israel. Mas no final, Gideão e mais 300 homens, selecionados por Deus, enfrentaram uma multidão do exército inimigo e venceram a batalha milagrosamente, né? Eles tocaram uma buzina e o povo ficou desnorteado, o inimigo ficou desnorteado e um começou a atacar o outro. Acho que eles acharam que tinha muito mais gente do que na realidade tinha, né? E o Gideão, no começo,
ele duvidou de quando foi Duvidou. chamado, né? Ele pediu Pô, a Deus 2 vezes confirma para isso, eu mesmo. Tá certo, não. Não, sou eu, não sou, tem certeza? E era ele. Mas ele deixou o medo dele de lado e seguiu, né? E como o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele não tinha medo, mas ele foi tentado. Se ele tivesse medo, mas ele não tinha. Davi, nas lutas dele, ele não tinha medo, ele ia em frente. A rainha Esther, ela não teve medo de ir lá em frente, né? Ir em frente ao rei, né? Ela orou e tudo, mas ela foi lá, ela não teve medo, ela podia ser morta, né? O Davi, várias vezes na vida toda dele, né? Então essa força a gente tem que ter para enfrentar, né? A gente tem que pegar essas pessoas valentes, né? E pegar as coisas delas positivas, modelar elas, para a gente pegar e ter força e ir embora e enfrentar os nossos medos. Porque a gente tem que governar a nossa vida, tem que governar os nossos medos. Na Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Todo medo, né? Então a gente tem que pegar isso e todo dia pela manhã acordar e falar. O amor lança fora todos os medos, porque é muito difícil lidar com isso. Esses medos que a gente carrega na vida toda, o medo de não se machucar, de não se doer pelo que o outro vai falar e o que o outro vai fazer, vai pensar, e a gente se fecha. Era isso que eu queria falar hoje, falar que hoje pela manhã eu acordei com vários medos, mas o Senhor Jesus nos deu uma palavra e eu refleti e agora estou mais forte para enfrentar esses medos que eu coloquei na minha mente, que eu coloquei para mim me segurar dia adiante. É isso aí. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Uma coisa, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso aí. Essa aí é a minha... Tamo junto. Tamo junto nessa, no jogo da vida, até depois do fim. Tchau.